Venho novamente falarmos algumas palavras sobre aquilo que nosso irmão Jesus nos deixou. E espero que vocês tenham entendido, tenham se esclarecido em algum ponto. E esses conhecimentos, todos eles, têm sempre um fundo do Evangelho, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E também tem muitas outras coisas que também são dos seus outros livros que ele editou. Então, às vezes a pessoa não se esclareceu, não entendeu em alguma coisa, e são fáceis de ser encontrados esses livros, gente. Se alguém tiver alguma vontade de ler, de continuar a ler outras coisas, não percam tempo. Então, estávamos falando sobre o Cristo Consolador, né? Que na época, aquela época que Jesus esteve aqui conosco, ele, antes dele desencarnar, então ele disse, né, com toda certeza, que ele não poderia dizer tudo, que não estava, eles não iriam entender. E tanto é que ele ensinava, explicava as coisas por meio de parábolas. Né? Tanto é que os apóstolos perguntaram, né, para ele por que ele fazia isso. Então ele disse, né, não, para eles não desesperarem, não ficarem tristes, né, por ele não estar ali. E que ele iria mandar um consolo para eles, né, que iriam ajudá-los muito. E nada mais, nada menos é o Espiritismo. E vocês sabem que o Espiritismo, ele também é como qualquer outra doutrina. Ele é uma doutrina progressista e, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso progresso, ele vai aparecendo outras coisas que nós não sabíamos ou que nós não estávamos prontos, né? Vocês vejam bem, né? Sobre o conhecimento sobre esses corpos, né? Porque as pessoas pensavam que só tinha o corpo, o espírito, né? E com esses conhecimentos mais avançados, nós vemos que nós não temos só isso, temos outros. E também o conhecimento de como esses outros corpos funcionam. E isso foi um belo de um conhecimento para todos nós, que estamos ligados às leituras e aos estudos. Bom, agora nós vamos também ouvir algumas palavras, gente, desse Espírito da Verdade. Só que foi um ano depois que ele compareceu novamente. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que eleve sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da espera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio do vosso pensamento. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar,
de vossas mãos os vossos olhos se fecharem, a luz sentireis surgir e germinar em vós uma preciosa semente. Nada está perdido no reino do vosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será, talvez, o mais resplandecente. Eu vos digo verdade, aqueles que carregam seus fardos, que assistem os seus irmãos, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine a vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor. Preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vos modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Vocês vejam bem quanta coisa que eles nos falam sobre o Espiritismo e como o Espiritismo é esclarecedor, gente. Porque assim a gente fica conhecendo que não existe a morte e que pelas encarnações nós sempre renascemos com a finalidade única de obter experiências e com isso progredir. Mas, como nós todos não somos iguais, cada um tem o seu grauzinho, né? Hoje eu estou lendo, estou entendendo, mas eu tenho, às vezes, alguém, um vizinho, alguém que eu encontro, que nem alfabetizado ele é, e a gente percebe que a cultura dele é pouca. Então, a gente vê as diferenças daquele que estudou, daquele que trabalhou bastante, daquele que não fez nada, e por aí, né? Que nem disse agora há pouco sobre os ricos. Não queiram, nem desejem querer ser rico para esbanjar, para aproveitar a vida. Porque a riqueza é uma prova, gente. É uma prova. Porque ele nasce rico para ajudar os pobres. E algumas vezes, não estou falando todos, porque há pessoas maravilhosas, ricas. Tem aqueles que se esquecem daquele que está faltando na sua casa. E por aí. E a outra prova também é a beleza. Né? Às vezes a pessoa, nossa, já que tem essa encarnação, não sei o quê, eu quero vir uma beleza, eu quero ser uma pessoa maravilhosa, bonita, né? No corpo que ela estava se referindo. Mas é uma prova, gente. E uma prova bem pesada. Então, fica aqui, né? Para vocês, porque a gente está aqui, eu, todos nós, e às vezes a gente fica pensando, porque a gente sabe que não é a última e nem a primeira encarnação que nós estamos aqui. Então, vamos pensar bem,
né, naquilo, no nosso gosto, para que a gente não venha cair, né, fazer coisa errada e às vezes piorar até a nossa condição. Então, mais uma vez, sobre o Espírito de verdade. Ele diz: sou o grande médico das almas e venho vos trazer um remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados das vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o no fundo do seu coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Tanta coisa que ele fala, né, de Jesus nos alertando, né, que ninguém está só no seu sofrimento, que embora a gente pense que está sozinho, em qualquer lugar, a gente não está. Sempre tem um amigo. Lógico que tem aqueles que vêm nos perturbar, mas se estão nos perturbando é porque nós merecemos, que nós não somos perfeitos, né? Então, qualquer hora a gente pode pensar algo que não deva, então a gente mesmo chama esses nossos irmãozinhos. Mas fora isso, sempre nós temos um mentor espiritual, além do nosso anjo da guarda, gente. Mais uma vez, o Espírito da Verdade, isso no ano de 1863, em Paris. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima. Ele colocou um alívio e consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, né, da abnegação, que ele quis dizer. Bom, possam todos os espíritos sofredores entender esta palavra ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que estão aqui na terra, são a vossa herança. Tomai por lema essas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis forte, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos
quanto mais fortalecido se sente o espírito. Ó, então vocês estão vendo, né? O tempo que a gente vai reclamar, nossa, e diante da situação que nós encontramos aqui na Terra, e diante da situação, né, dessas coisas que estão acontecendo, como já foi falado desde as primeiras aulas, foi já explicado que realmente nós iremos passar, né? Então, nós não podemos reclamar, nem injuriar, nem nada, porque como já foi dito várias vezes, nós mesmos fizemos jus para que nós continuássemos aqui na Terra, sofrendo e fazendo às vezes os outros sofrerem, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa errada sem querer, ou no nervoso, né? Ofende, ou em vez de ajudar a pessoa, faz a pessoa ficar mais para baixo, e um monte de coisa. Que nós somos imperfeitos, conforme eu disse, mas não é por aí. Então vamos, como disse aqui esse Espírito, vamos rezar sempre, gente. Orar. Orar por nós todos, não só pela nossa parentela, gente, mas por todos. Quantos de nós não temos um vizinho doente? Quantos de nós não temos um parente que às vezes está preso? Quantos de nós não temos alguém que está desencaminhado? Então vamos orar. A oração tem uma força muito grande. E com isso, por hoje, termino, voltando então, outra ocasião.